Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula sobre a Antiguidade Clássica, porém, hoje nós faremos o estudo de um assunto que diz respeito tanto ao mundo greco quanto ao mundo romano. Pegaremos um tema, que é a escravidão, um tema transversal à Grécia Antiga e à Roma Antiga, ok? Desse ponto de vista, nós buscaremos analisar o papel da escravidão na antiguidade clássica e procuraremos analisar a escravidão como a base de sustentação do sistema econômico. E também faremos, né, uma correlação, estabeleceremos comparações com outros modos de produção. Então, o que define a escravidão na antiguidade clássica, nós definiremos como modo de produção escravista. Então, essa aula tenta definir como que no mundo greco-romano prevaleceu o modo de produção escravista. Em contraposição à antiguidade oriental, que nós temos na antiguidade oriental, o modo de produção asiático, ok? Então, ao longo da aula, nós veremos, né, os principais, vamos dizer assim, os principais tópicos referentes à escravidão na Antiguidade Clássica, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, e também faremos uma contraposição ao modo de produção asiático que prevaleceu na Antiguidade Clássica. Lembrando que se nós pensarmos a questão da escravidão, ela é impossível de ser conjugada com a democracia atual. É impensável isso. Ou você é democrático, nós pensamos a democracia como um sistema, né, que vai abarcar toda a sociedade, a democracia promovendo a igualdade dos cidadãos, porém, nós veremos que na Antiguidade Clássica, o ser cidadão não conjuga com o ser escravo, mas convive com a escravidão. Então, na democracia ateniense, por exemplo, você tem a existência da escravidão. Na República Romana, você tem o cidadão com direitos, mas você tem também o escravo. Então, são essas questões que eu quero apresentar na aula de hoje. Então, vamos tentar definir aqui a escravidão na Antiguidade Clássica. A escravidão na Antiguidade Clássica, ela esteve na base do sistema econômico do mundo greco-romano. Então, é difícil pensarmos a Grécia Antiga e não pensarmos o papel dos escravos. É difícil pensar a Roma Antiga e não pensar o papel dos escravos. Então, a base da economia do mundo greco-romano foi a escravidão. A escravidão foi fundamental para a manutenção, por exemplo, da democracia grega. Na Grécia Antiga, a liberdade e a autonomia eram valores fundamentais dos cidadãos, que compreendiam um pequeno grupo da sociedade. O escravismo, por sua vez, ele tornava possível a própria prática política da cidadania. Ou seja, o escravismo no mundo da Grécia Antiga dava tempo livre para que o cidadão pudesse fazer a política. Então, olha só que interessante. Até mesmo alguns filósofos, como Aristóteles, eles justificavam a escravidão, porque sem a escravidão você não teria o tempo livre. E era impensável o cidadão, né, praticar a política sem ter tempo livre. Era impossível o cidadão se dedicar à filosofia se ele não tivesse o tempo livre. E quem que libertava o cidadão, né, para o tempo livre? O escravo. O escravo estava subjugado, o escravo estava lá na base econômica, trabalhando, literalmente trabalhando, e dava tempo livre para que o cidadão pudesse
né, discutir os rumos políticos da cidade. Ser escravo na antiguidade clássica significa que você perdia a sua identidade enquanto ser humano. Então, ser escravo é ser um sujeito sem identidade própria. Ou seja, você perdia, você era muitas vezes aprisionado e você era colocado em uma situação na qual você não comungava mais com aqueles valores que definiam a sua identidade, né? A sua identidade social, a sua identidade familiar, o seu nome, enfim, uma série de elementos que te configurava enquanto um sujeito histórico. Ser escravo na antiguidade clássica, desse ponto de vista, significava perder a identidade e significava se transformar numa mercadoria. É daqui que surge esse conceito de escravo-coisa. O que era um escravo na antiguidade clássica? Ele era uma coisa, ele era um objeto. Ele era coisificado. Então, o escravo, coisa, estava coisificado nesse mundo da antiguidade clássica. Ou seja, ele estava desumanizado. Muitas vezes como uma mercadoria, submetido ao proprietário. Desse ponto de vista, fica evidente a constituição daquilo que nós chamamos de modo de produção escravista. Antes de definir esse modo de produção escravista, nós temos que definir o que é um modo de produção. Então, é um conceito marxista, né? Para o Marx, os modos de produção ao longo da história, né? Eles correspondem a estágios específicos das forças e relações de produção de dada formação social histórica. Ou seja, nós temos uma sucessão de vários modos de produção. Então, nós tivemos o modo de produção asiático, nós tivemos o modo de produção escravista, nós tivemos o modo de produção feudal, nós temos o modo de produção capitalista e nós teremos o modo de produção, na visão marxista, claro, né, ele vai estudar tudo isso porque ele queria superar o modo de produção capitalista e promover a implantação ou a implementação de um outro modo de produção, que era o modo de produção comunista. Então, para o Marx, o professor, mas por que o Marx vai estudar o modo de produção asiático, o modo de produção escravista? Justamente para entender essas transições, né? O que promove, não só o que fez a gestação do modo de produção capitalista, mas o que possibilitou as transições. Então, Marx está preocupado em entender, historicamente, essa estruturação da história em modos de produção. Então, para o Marx, o modo de produção seria um modo pelo qual determinada sociedade organiza sua vida econômica. Como que essa sociedade organiza o trabalho e, em cima dessa vida econômica, em cima de como você trabalha, vem as estruturas políticas, as estruturas jurídicas, vem as ideologias, vem as manifestações culturais, ok? Então, todos os aspectos da vida em sociedade, desde os aspectos materiais até os aspectos, né, mentais, eles estariam determinados pelo modo de produção da vida material. Dessa forma, na abordagem marxista, né, na abordagem do materialismo histórico, nós temos a maneira concreta de uma sociedade se organizar a sua produção, organizar o seu trabalho e assim dar forma a todo aquele edifício social nele existente. Isso é um modo de produção para o Marx. Então, para nós aqui, nós temos que pensar esse modo de produção escravista estruturando, né, a base do sistema econômico no mundo greco-romano, né, na antiguidade clássica. É isso que eu quero que vocês percebam. Então, esse modo de produção escravista, ele foi típico do mundo greco-romano. Ele foi típico da antiguidade clássica.
E podemos defini-lo também como sociedade escravocrata antiga. Então, eu posso falar de modo de produção escravista, ou, segundo uma categoria marxista de análise histórica, eu posso defini-lo como sociedade escravocrata antiga, na qual o escravo é um instrumento de trabalho. O escravo, ele compõe, vamos dizer assim, o grosso da força de trabalho. No Egito também tivemos escravos, sim, mas não compreendia a totalidade da força de trabalho. Lá, como veremos, predominou a servidão coletiva. Esse modo de produção escravista, então ele se constitui numa categoria importante, numa categoria marxista importante de análise histórica, na qual nós vemos a oposição entre classes sociais, entre os senhores, que eram os proprietários, né, no caso do mundo romano, eram os patrícios, e nós temos depois os escravos, que eram sem direitos políticos, sem cidadania. Então, desse ponto de vista, o modo de produção escravista é o sistema produtivo no qual a economia depende da existência da escravidão. Aqui que nós podemos fazer uma contraposição ao modo de produção asiático. O modo de produção asiático, ele é caracterizado pela servidão coletiva. Esse modo de produção asiático, nós temos as terras como propriedade do Estado. E nesse sistema, uma parte da produção do camponês que trabalha nesse sistema de servidão coletiva era entregue ao Estado na forma de tributos, de impostos. E muitas vezes o camponês que estava preso à terra, ele também era obrigado a trabalhar em outras atividades, como as construções de obras públicas. E durante alguns períodos pré-determinados por esse Estado. Muitas vezes, no modo de produção asiático, nós temos um Estado teocrático, como foi no Egito, como foi na Mesopotâmia. Então, o que define o modo de produção asiático é a servidão coletiva. Existia escravo? Sim, mas não era definidor desse sistema. Por sua vez, no modo de produção escravista, o Estado, por exemplo, ele podia ser uma democracia, como foi na Grécia Antiga, ou uma república, como foi na Roma Antiga. Porém, a base econômica do mundo greco-romano, dessas civilizações clássicas, elas eram, vamos dizer assim, suportadas pela produção com escravo. Então, na base econômica da antiguidade clássica, nós temos a produção da vida material com escravos. O escravo é quem trabalha. O escravo, muitas vezes, ele servia como um contraponto, ou seja, ele servia de base para a própria vida política do cidadão, que poderia ser o cidadão na Atenas vivendo a democracia. Poderia ser o cidadão na República Romana vivendo o exercício da cidadania. Então, na vida política, essa produção com escravos liberava o tempo livre para que os cidadãos pudessem participar da política e fazer a filosofia, por exemplo. Então, é isso que eu quero que vocês percebam, como que esse sistema produtivo, nós temos uma economia dependente da existência da escravidão. Vejamos, essa escravidão ela é tão importante para o Império Romano que muitas vezes lá no Império Romano nós podemos interpretar essa crise do Império Romano como as crises do século III que nós estudamos já. Faltou o escravo, colocou o sistema em colapso. No Império Romano, a máquina de guerra, a fragilidade do exército romano, o fim das conquistas, resultou não em expansão militar, muito pelo contrário,
né? Cessaram-se as guerras, cessaram-se as conquistas e cessaram-se o afluxo de escravos. Isso vai colocar um sério problema para o Império Romano. Faltou escravo, você põe em colapso o próprio sistema produtivo. Ou seja, entra em colapso o modo de produção. Ok? O escravo, no mundo greco-romano, ele era considerado um bem móvel, ou seja, ele era uma propriedade privada. Olha lá, era um bem móvel, era uma propriedade de um senhor. Ele era um bem privado. Ele não era do Estado. Eu poderia ser um cidadão romano e ter, né, sei lá, 10, 20, 30, 40, 50 escravos. Ele era um bem privado que compunha a minha riqueza. Desse ponto de vista, então, a escravidão foi fundamental para a manutenção da República e do Império Romano. Não só, né, fundamental para a manutenção da República e do Império Romano, mas também fundamental para a manutenção da própria Grécia Antiga e da democracia ateniense, da democracia que surge lá na Grécia. Sem a existência de escravos, muitas vezes não teríamos a democracia, né, aparecendo, porque você não teria o tempo livre do cidadão. De um ponto mais geral, nós podemos falar que na Roma Antiga, o escravo ele era um animal de trabalho. O escravo correspondia a um animal de trabalho. Era totalmente subjugado e coisificado. O senhor, né, um patrício, ele possuía muitas vezes direito de vida e morte sobre os escravos. E como que você se transformava num escravo no mundo da Roma Antiga? Ou você nascia escravo, ou você se tornava escravo por dívidas. Muitas vezes, tanto na Grécia Antiga quanto na Roma Antiga, essa escravidão por dívidas, ela será abolida. Ela será pressionada e será abolida. Você se tornava escravo por meio de guerras, prisioneiros de guerra, né? Você poderia ser um bárbaro e seria escravizado. Nisso, né? Você foi submetido, você foi dominado pelo mundo romano, por exemplo, e você passa a compor um contingente de escravos que vai abastecer, né, esse sistema produtivo. Você poderia se transformar em escravo sendo capturado em regiões além das fronteiras da civilização romana ou da civilização grega, né? Você era um bárbaro, então essas civilizações além da fronteira, aquele que não falava o latim, aquele que não falava o grego, era considerado um bárbaro. Então você estava suscetível a ser conquistado e a ser escravizado. Você era o outro. E um dado interessante é que os escravos, na Roma Antiga e também na Grécia, mas na Roma Antiga sobretudo, os escravos eram utilizados, aqui no nosso caso, né, em várias funções. Em serviços domésticos, os escravos eram artesãos, eles estavam nesse artesanato, né, nas manufaturas e em muitas cidades. Alguns escravos eram professores, estavam na construção, né, de estradas, eram utilizados na construção de prédios públicos, na construção de aquedutos. A maioria dos escravos eram, né, alocados na agricultura, no mundo agrícola e na extração de minérios. E muitas vezes, uma pena dura, alguns escravos eram encarregados de ser remadores dos barcos, das galés, né? Um trabalho extenuante. Agora, fazendo uma comparação aqui, os escravos, né, esse detalhe importante, os escravos romanos, quando libertos, eles podiam ter direito à participação na vida política. Ou seja, você poderia ser um escravo, você poderia conseguir a sua liberdade ou comprando-a, ou, né, sendo, por exemplo, como no caso aqui de Espartaco, que era um gladiador, você conseguia chegar à sua liberdade, determinadas metas possibilitavam que você, né, chegasse a ser liberto. E sendo liberto, você teria direito à participação na vida política. Você seria um cidadão. Você seria acoplado ao sistema de cidadania romano. Porém, os escravos gregos, eles podiam, né, se transformar em libertos, porém, mas não, né, não chegavam a ser cidadão.
só para a gente fechar essa aula de maneira bem rápida aqui, eu vou demonstrar que a escravidão ela não foi aceita, né, de maneira tranquila. Ela muitas vezes foi questionada. E o dado ímpar nesse sentido é a revolta de Espartaco, né, no século I aqui antes de Cristo. O Espartaco, ele era nascido na região grega da Trácia, que foi uma colônia romana. Ele se tornou um cidadão romano, chegando até mesmo a servir o exército. Ele desertou e foi preso e vendido como escravo para um treinador de gladiadores lá no mundo romano. O dado interessante é que ele se rebela, ele vai liderar uma revolta. Então, lá, ele lidera uma revolta contra os maus tratos que ele, né, e o seu grupo sofria como, né, gladiador. Essa revolta, ela significa a luta não só contra os maus tratos que os escravos sofriam, mas também contra a escravidão no próprio mundo romano. Essa revolta começa como, né, algo limitado, mas vai ganhando força. E chega a contar com cerca de 100 mil cativos, com 100 mil escravos, vamos dizer assim, num exército anti-romano que lutava pela liberdade, chegou a agrupar cerca de 100 mil escravos. Tem autores que chegam a falar até em 120, 150 mil escravos. Autores que falam um pouco menos, de 80, 90 mil escravos que compunham aí o exército, né, vamos dizer assim, né, do Espartaco. Eles foram vencidos pelo exército romano, mas só que demorou um ano de combate. Várias batalhas que o exército romano teve que empreender dentro do próprio território ali da Península Itálica para derrotar essa revolta de Espartaco. A revolta de Espartaco, ela se constitui num símbolo da resistência contra a opressão dos escravos no mundo romano. Mas também ela vai simbolizar, né, o Espartaco, ele aparece como um símbolo da resistência contra qualquer forma de opressão. Então, para demonstrar aqui, só para a gente fechar a aula, que a escravidão no mundo greco-romano, principalmente aqui no mundo romano, ela foi questionada. Ela não foi aceita como algo dado. Ok? Muito obrigado, espero que tenham gostado.